Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa série de vídeos de apresentação dos professores de Física, do curso de Física da Universidade Federal de Santa Catarina. Meu nome é Jorge Kondo, eu sou subcoordenador do nosso curso de Física aqui na universidade. A gente está com essa série aqui para apresentar um pouco dos nossos professores, as áreas de pesquisa que a gente tem no departamento e que os alunos do nosso curso podem participar, podem cursar, né, podem entrar nessa vida um pouco mais acadêmica, e também para aqueles que ainda não são nossos alunos, mas estão muito interessados em se tornar um cientista, em se tornar um físico teórico, um físico experimental, ou ainda um professor de física. Podem prestar o vestibular, entrar aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e compartilhar com a gente esse conhecimento, se formar, se tornar um físico. A gente vai acolher vocês da melhor maneira possível. E hoje a gente vai ter aqui uma participação muito especial para marcar o encerramento da nossa série de vídeos, que é a nossa coordenadora do curso de Física de Licenciatura e Bacharelado. Eu sou o subcoordenador, mas a gente tem aqui a nossa coordenadora, que é a pessoa que manda mesmo aqui no nosso curso. Então, com isso, eu gostaria de agradecer a presença da professora Marinês Cordeiro aqui na nossa série de vídeos. Eu gostaria também de falar que essa série de apresentação, essa série de vídeos foi uma ideia nossa, né? Mas quem criou as mídias sociais, quem criou o nosso canal no YouTube, as nossas mídias no Instagram e no Twitter foi a professora Marinês, então ela que deu esse trabalho para a gente. Professora Marinês, eu vou fazer essa pergunta, que é a pergunta que todos os professores estão respondendo, que é: quem que é você na nossa universidade? Quem que é você na Universidade Federal de Santa Catarina? Cara, quem sou? Eu acho é mais fácil responder aqui que é a Universidade Federal de Santa Catarina na minha vida, né? Porque eu sou prata da casa, digamos assim. Eu fiz tudo na UFSC, tudo. Antes da UFSC, eu fiz um pouco de UDESC. E em determinado momento na minha vida, eu fiz um pequeno período de pós-doutorado. Foi na Univale, mas de todo o resto, minha vida foi de UFSC, né? Mas na atualidade, quem eu sou na UFSC, além de coordenadora da Física, né? Eu sou professora da área de ensino de Física, do Departamento de Física, e desde o semestre passado, a disciplina que eu ministro é a disciplina de evolução dos conceitos da Física, que é uma disciplina de história da Física mesmo, né? Que é o caminho que eu investiguei durante a minha vida no mestrado e no doutorado. Né? Mas a minha história com a UFSC, por que eu digo que é mais fácil perguntar o que é a UFSC na minha vida, que eu acho que eu vivo na UFSC desde 2004. Minha primeira matrícula de UFSC é 2004, né? E depois disso, a coisa foi um contínuo, né? E apesar de eu ser professora do departamento de física e formada em física, eu não comecei pela física, na realidade eu comecei pela engenharia, né? Então, tudo começa no ensino médio. Eu acho que quem vai parar na física, a raiz está no ensino médio, né? E aí eu no ensino médio eu gostava um monte de matemática e física. Eu era de um tipo, até fica feio de falar, mas eu vou falar porque eu acho que é legal as pessoas se identificarem com a gente. Quando eu passava o verão na praia, aí eu sou meio branca. Assim, lembra que o nosso objetivo aqui é honestidade e sinceridade, né? Então, isso! Eu quero que os alunos saibam que não tem coisa muito estranha. Nada que eles sintam já não foi vivido pelos professores do departamento, né? E aí eu não podia ir, digamos, para tomar sol e ir para o mar, digamos, minha mãe não deixava, né? Entre meio-dia e 4 horas da tarde. Daí o que eu ficava fazendo nesse meio tempo? Resolvendo problema de física. Eu pegava a apostila e pegava os mais difíceis, assim, e ficava resolvendo. E era bem os de quebra-cabeça, né? Que a gente chama de quebra-cabeça. Tu pega ali os dados, aí tu tem que montar toda uma estratégia para resolver e tudo mais. Só que quando tu tá num colégio particular, que era o meu caso, no ensino médio, e tu é bom em matemática e em física, ninguém nunca vai te dizer cursa física, faz vestibular para física, né? Então,
todo mundo, coordenadores, professores, todo mundo dizia, ah, não, tu é boa, vai fazer engenharia, né? Então, eu fiz engenharia durante 3 anos. Primeiro eu fiz engenharia de produção durante 2 anos. Lá na UDESC de Joinville tinha acabado de abrir o curso, e aí eu achei que o meu problema era que eu não gostava da cidade de Joinville, estava com saudade de casa e tudo mais, embora eu tenha feito grandes amigos lá. Aí eu voltei, fiz vestibular de novo e vim para a UFSC. E aí eu comecei a fazer engenharia de produção elétrica, que foi a minha opção A, né, no vestibular. E aí tava ali no meio, achando estranho, me chamaram para engenharia de produção mecânica, que tinha sido a minha verdadeira primeira opção, né? Daí fui para produção mecânica, beleza. Aí eu tava lá e há 3 anos o que eu ouvia dos meus colegas não tinha nada a ver comigo, assim, tipo, falando sobre sobre motor de carro, por exemplo. Ou sobre abrir um equipamento eletrônico e depois remontar. E aquilo não ressoava, assim, comigo, né? Daí um dia eu olhei, assim, uma amiga minha, disse, acho que eu vou fazer física, acho que todos aqueles verões resolvendo exercício, porque eu tenho que ir lá pra física, né? Quando eu falei pros meus pais, é claro que eles não ficaram, assim, saltitando de felicidade, porque eles não tinham noção do que ia ser, né, de mim. E aí no caso, eu pedi transferência interna, né, e quando eu pedi essa transferência, eu tinha vaga para o bacharelado, mas tinha que ter feito um laboratório que na engenharia eu tinha feito com menor carga horária, então não deu para validar e eu tive que pedir pela licenciatura. E, de boa, fui indo, e na minha época, a licenciatura, ela não era como é hoje, que a gente já começa a ter matéria de ensino desde o começo. Então, a licenciatura era igual ao bacharelado, digamos, até a 5ª fase, quando aí a gente começava a ter didática, instrumentação e tal. Para ter uma ideia, o meu currículo só tinha um estágio, e a gente só precisava ficar 8 horas aula na escola observando o professor e dar uma meia dúzia de aula, então era bem pouquinho, né? Então, eu fui ficando na licenciatura, todo mundo dizia, para fazer mestrado na física, tu não precisa ter feito bacharelado, então eu fui ficando na licenciatura, tava de boa. Só que, em determinado momento, eu comecei a me apaixonar por essas questões de ensino, assim. Na realidade, eu comecei a aprender muita física nas aulas de ensino, né? E em Espiar, eu tive aula com o Pinho, e todo mundo tinha medo de ter aula com o Pinho, porque ele fazia perguntas que deixavam a gente com as calças na mão, assim. O Pinho é um professor nosso da área de ensino, né, que dava algumas aulas pra gente, mas que agora está aposentado, eu acho, né? Isso, ele está aposentado. Ele ainda dá aula com o professor... Como é que é o nome do professor voluntário que volta depois da... Só que só no PPG-CT, né? E o Pinho, ele já tinha uma fama séria, assim. E ele é um dos grandes fundadores da área de ensino de física no Brasil. Ele estava lá nos primeiros debates sobre como é que a gente desenvolve um projeto. Inclusive, ele ajudou a desenvolver um dos projetos brasileiros de ensino de física lá na década de 60 e 70, né? Então, ele é um cara que tem uma visão histórica da coisa, né? E quando eu comecei a ter Espiar, e aí ele fazia umas perguntas, e aí eu me tocava que, nossa, eu só aprendi a resolver lista de exercício até agora, né? Eu comecei a aprender a beleza da física e tal. Mas mesmo assim, a minha ideia era seguir ia fazer mestrado na física. Aí, em 2008, eu estava cursando a 7ª e 8ª fase juntos, porque eu não aguentava mais. Já tinha feito 3 anos de engenharia e já estava 3 anos na física e queria me formar, né? Aí eu engravidei e, junto com a minha gravidez, eu tive aula de evolução dos conceitos da física, que é sempre da última fase, né? E aí eu amei aquilo. Eu aprendi muita física discutindo história da física. Foi absurdo, assim.
caía muita ficha de coisas que eu não entendia ainda, que já tinham começado a cair desde INSP, né? E aí eu conversei com o Peduzzi, que era o professor na época, disse para ele que eu amava aquilo, e ele assim, se tu fizer seleção e passar na seleção, eu te oriento. Daí eu, poxa, que massa, né? Daí eu assim, mas eu tô grávida. Daí ele, vai ser mais difícil, né? Daí eu, beleza, tudo bem, vamos tentar, né? Daí ele me deu um tema. Ele me disse assim, quem sabe tu não lê essa biografia da Marie Curie? Eu sei que hoje em dia todo mundo fala de mulheres na ciência, mas em 2009, 2008, pouca gente ainda falava muito, né? Ele assim, quem sabe tu lê? E aí a gente pensa num projeto para tu desenvolver pro mestrado. Daí eu, poxa, que legal. E aí assim foi. Eu entreguei o projeto, porque no PPG-CT não tem prova, né? Então eu entreguei o projeto, foi no PPG-CT da UFSC que eu fiz, né? Que é o programa. Eu entreguei o projeto, eu estava grávida de 9 meses, faltava 3 semanas para a Betina nascer. E fiz a entrevista, a Betina tinha 15 dias só. A minha mãe levou a Betina... Minha mãe ficou com a Betina no carro por caso de ela precisar amamentar. Minha mãe ia bater lá na salinha da entrevista para eu amamentar a minha filha. E aí, assim, juntou o útil ao agradável, né? Quando tu tá grávida e ao mesmo tempo tá vendo como a vida é tão difícil, né? Porque, querendo ou não, eu tive vários privilégios, assim, durante a vida. Fui filha da classe média, estudei em colégio particular, então minha vida não teve nada de difícil, até eu engravidar. Aí eu comecei a notar a quantidade de desafios que tem muita mulher que corre, né? E aí também trabalhando com uma figura feminina na física e todos os desafios que ela teve, isso começou a fazer despertar em mim, então, uma feminista, né? Então... eu, no mestrado, no doutorado, eu sempre investiguei, então, os potenciais de a gente revelar o trabalho de determinadas físicas para uma educação científica, para um ensino de física que seja radicalmente diferente do que a gente pratica hoje em dia, né? Então, qual que é a ideia, assim, por trás qual que é o meu olhar, né, pro ensino de física atualmente? Que a gente ensina ele de uma maneira quase patriarcal, né? A gente ensina ele sob a ótica do controle. Então, a gente ensina como se o conhecimento tivesse acabado, como se... meu Deus, a gente vai ter que fazer um corte aqui porque eu vou ter que recusar uma chamada que não tá... Deixa eu recusar aqui, eu não sei o que está acontecendo. Pronto, já tem esse material para a parte final do vídeo, né? Tá, deixa eu voltar. Então, estando grávida e trabalhando com mulheres cientistas, eu comecei a ter um olhar diferente porque que é o próprio fenômeno de ensino de física, né? Que, na minha opinião, não só o ensino de física, mas a educação em geral, ela se eu pudesse qualificar como uma pessoa que olha desde uma filosofia da ciência feminista para a ciência e para o mundo, a gente faz uma educação patriarcal no sentido de que eu entendo essas relações entre homens e mulheres como um sistema político milenar. Agora eu já estou falando de 1000 coisas juntas, né? Milenar. Ele começa a nascer lá no Neolítico, né? Quando a gente deixa de ser caçadores-coletores e começa a agricultura. Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, né? E essa relação de poder entre homem e mulher, ela é totalmente pautada num valor, digamos que do controle, né? E aí a gente vê esse valor do controle nas nossas relações cotidianas até hoje, mesmo 10.000 anos depois, a gente vê a maneira como a gente cria nossos filhos, a maneira como a gente educa desde a infância, a gente vê nas nossas relações comerciais e nas nossas relações políticas, digamos, tradicionais, muito disso, da necessidade de controlar o outro, né? De não dar liberdade para o outro. E dentro dos meus estudos, a minha ideia
a maneira como eu enxergo o mundo é que isso tudo começa lá, né? Com, digamos, quando foi preciso usar as capacidades reprodutivas das mulheres como moeda de troca, digamos, para garantir paz entre tribos, porque se começava a aceitar. Bom, agora eu divaguei um monte, mas tá. Da onde que chega essa marinês? Ela começa justamente ali, quando eu, com uma nenê pequenininha, tinha que cuidar dela e fazer meu mestrado, e tive só o apoio de quem? Claro, tive o apoio do pai da Bettina, mas o pai da Bettina tinha que trabalhar, né? Então, o trabalho dele nunca foi afetado por essa paternidade, da maneira como a minha vida foi afetada pela maternidade, né? Posso aproveitar e talvez fazer uma pergunta aí? Porque por favor. Tá num fluxo bem interessante. Então, como você falou, a gente tem... Eu conversei com a professora Débora num dos nossos vídeos passados, que tem esse projeto Mulheres na Ciência, no departamento, e ela vem estudando, né, essas relações da relação feminina, né, das mulheres que vêm fazendo física, vai se formar ou não se forma, que faz mestrado, os problemas associados à formação. E é claro, a gravidez não é um problema, que eu diria, né, mas é um ponto muito diferente entre, né, um homem não vai ter exatamente esse mesmo negócio, né? O homem não vai se preocupar com isso quando ele está lá fazendo seu mestrado, seu doutorado. Mas a mulher, por outro lado, ela enfrenta, né, isso, apesar dela fazer isso. Uma pergunta que eu fiz para a professora Débora foi o seguinte, professora, mas isso está mudando? Está melhorando? Com o tempo está mudando, está melhorando, a gente está aprendendo a ser mais igualitário com o tempo? E ela foi bem criteriosa em falar nisso que não, isso não está muito melhorando, né? Mas eu acho que você já vem estudando, né, bastante tempo isso. Eu gostaria de fazer talvez a mesma pergunta, né, e com uma ótica um pouco diferente, né? Você acabou de falar que, por exemplo, o pai da Bettina não teve esses problemas, né, que você enfrentou. Mas como é que está hoje em dia? Isso vem melhorando com o tempo? Há 10 mil anos atrás era um jeito, hoje em dia a gente tem esses requisitos que continuam, né, a se manifestar no nosso dia a dia, na formação, no trabalho, mas dentro da universidade, me parece que naturalmente isso não vai melhorar, mas como é que está a UFSC, por exemplo? Marina, você sabe desse assunto? Olha... Vou falar de duas perspectivas. Eu vou falar uma, digamos, da história mesmo, digamos, da humanidade. Com certeza melhorou, tá? A gente está vivendo no Ocidente o momento mais glorioso do mundo para as mulheres. Só que o fato de ainda ser ruim, isso mostra o quão horrível sempre foi, tá? Então, assim, pessoalmente... eu acho que melhorou. Só que, assim, melhorou e tá bom? Não. Melhorou e continua ruim. Essa que é a situação, né? Eu, por exemplo, nunca tive problema. Teve um determinado momento em que eu precisei levar a Bettina comigo para aula no mestrado. E fui super bem recebida. Mas, veja, o meu mestrado era um mestrado em educação científica. E era um mestrado em que as pessoas têm uma cabeça aberta, inclusive meus colegas, eles fizeram um rodízio cuidando da Bettina nesse dia. Acho que também pelo fato de que ela era muito fofinha, né? Mas assim, eles fizeram um rodízio. Então, mas apesar de eu ter sido acolhida, e apesar de saber que tem muita gente cada vez mais sendo acolhida, eu sei que não é acolhimento suficiente. Até porque... não é a coisa mais certa a gente achar que é a sala de aula que tem que acolher os bebês, né? Então, eu acho que a gente, por exemplo, precisaria ter... claro que, assim, eu não tive licença maternidade, até porque eu não estava trabalhando e tudo mais, eu decidi fazer mestrado. Mas, assim... uma universidade, se ela for pensar que boa parte das pessoas que frequentam, das mulheres que frequentam, estão em idade fértil, ela deveria pensar, então, nos filhos que essas mulheres vão ter para não terem que ficar de fora.
Então, a gente tem que pensar sempre em, coletivamente, o que isso significa, eu acho, até para a qualidade da própria universidade, já que os dados não param de chegar, que as mulheres, paulatinamente, vão sendo cada vez maioria dentro da universidade. Não é que eu queira que as mulheres tirem todos os homens de dentro da universidade, não quero que entendam isso. Mas mesmo, digamos que a população universitária um dia seja meio a meio homem e mulher, a gente sabe que existe metade, aliás, muito boa parte dessa população toda está em idade fértil, né? Tanto homens quanto mulheres. E os filhos, eles não deveriam ser também obrigação só das mulheres, né? Mas, em geral, eles são. A gente pensa nisso tudo como política pública para ajudar a mulher. Na realidade, devia ser uma política pública para ajudar mulheres e homens, porque os homens têm, né, parte igual na carga genética daquela criança, embora não tenha uma parte igual em todo, né, no carregar e no amamentar e tudo mais. Então, eu acho que é uma questão de ser, de coletivamente ser acolhedor aos filhos que não são só das mulheres, são dos homens, e ajudar a manter essa população universitária em condições de produção de conhecimento, né? Que é isso que a gente faz. É interessante porque eu acabei de ler um livro dizendo que os seres humanos, aliás, o Homo sapiens, apesar de não parecer, são os mamíferos que fazem criação coletiva mais forte. Então, a gente tem de pensar que os filhos estão muito grudados nas mães, mas se a gente olha para os outros mamíferos, os seres humanos são os que fazem a maior criação coletiva, que os avós participam, que os tios, que os amigos dos pais, que os pais homens ajudam, né? Então, apesar disso estar quase no nosso DNA, a gente ainda precisa de mais coletividade para o mundo que a gente criou, para o mundo que a gente desenvolveu nesses 8 milênios, que é um mundo do trabalho, que é um mundo da colaboração. A gente precisa de mais criação coletiva ainda, né? Só que, assim, acho que agora eu falei sobre um monte de coisa. Eu acho que, de fato, melhorou, porque eu acho que em nenhum momento as mulheres puderam ter tantos direitos, embora elas estejam perdendo alguns, digamos, em alguns contextos. No contexto estadunidense, por exemplo, as mulheres estão perdendo direito, né, dia após dia. Mas, digamos, os últimos 60, 70 anos foram gloriosos para as mulheres, porque a gente teve uma série de vitórias, não sem uma série de retrocessos. E eu acho que, em comparação com quando eu comecei minha vida acadêmica, em 2009, digamos assim, né, acadêmica do mestrado, eu não vi, por exemplo, a UFSC mudar muito, embora esteja sendo um lugar mais aberto à discussão sobre isso. Não sei se é uma vontade institucional ou se também não é um reflexo de toda a perda de verba que a instituição perdeu nesses últimos anos, né? Então, digamos, como é que uma instituição pode ajudar com educação infantil, por exemplo, né? Se ela está sem grana sequer para dar conta do restaurante universitário, ou para comprar papel, ou para comprar papel higiênico, né? Que tem sido discussões que a gente, infelizmente, tem tido que ter. Então, não dá para saber, porque a gente está vivendo agora um contexto de contra-ataque, né? Não dá nem para saber se, digamos, se a gente estivesse vivendo em vacas gordas, em momentos de vacas gordas, isso estaria acontecendo. Mas, certamente, a UFSC, por exemplo, abriga um dos maiores encontros brasileiros de discussão sobre gênero, né? Embora eu não goste muito do termo gênero, porque eu gosto mais de usar sexo como categoria, muito mais do que gênero, mas nada contra. E a UFSC tem um dos maiores encontros de gênero do Brasil, que acontece a cada 4 anos, se eu não me engano, que é o Fazendo Gênero. Então, é uma universidade onde existe uma quantidade grande de pesquisadoras e pesquisadores pensando sobre o assunto. Agora, se isso se traduziria em política institucional, daí a gente não tem como saber, porque há 4, 5 anos a gente está lutando para sobreviver dentro da universidade.
O Marinês, a professora Débora também comentou bastante fortemente do chamado efeito tesoura, né? Sim. Que a gente tem, então, entrando nos cursos da universidade em geral, tanto medicina, em geral nos cursos, talvez a mesma quantidade de alunos, vou dar um exemplo, né? A mesma quantidade de alunos de homens e mulheres num curso de física mesmo, por exemplo, nossa. Mas ao longo dos anos, ao longo das fases, né, eles acabam sendo cortados, né, no sistema. Um dos motivos é, por exemplo, a gravidez no caso da mulher, né? Então, chega no final do curso de 4 anos, você tem menos mulheres no curso. Ou na pós-graduação... Qual foi a pergunta? Opa, então... Então... Não, travou, acho que travou, deu uma né? Isso. Tá, vou começar de novo. Isso. Vai, do efeito tesoura. Isso. Eu agora esqueci. Não, então, professora Marinês, a gente vem conversando, eu conversei com a professora Débora, né, nos nossos vídeos, ela falou sobre o efeito tesoura, que acaba cortando mesmo, né, a participação das mulheres nos anos finais dos cursos, e no caso de uma pós-graduação isso ainda é mais forte, né, porque já começa desequilibrado o sistema. O que a gente pode fazer, tanto de maneira estrutural, o que seria algo bom, né, que a gente poderia ter para melhorar esse aspecto, diminuir esse efeito tesoura? Tem alguma coisa que, assim, uma ação que a gente poderia ter nesses casos? Então, o que as pesquisas têm mostrado é que existem várias razões para o efeito tesoura acontecer, né? Uma delas é o tipo de ciência que acaba sendo ensinada. Então, é o conhecimento científico escolar ou universitário, né? Outras pesquisas têm mostrado também que aí tem outros efeitos que são sociais, as expectativas de gênero, e agora eu gosto desse termo até uso. Assim. Um dia eu posso até explicar porque eu vejo a diferença entre gênero e sexo, né? Então, são as expectativas sociais sobre a mulher. Então, assim, digamos, a menina chegou e ela entrou num curso científico. Não, a gente pode pensar qualquer um, inclusive aqueles onde seguem mais mulheres, porque, né, tem mais inclinação feminina, digamos, biologia e medicina, né? Então, ela entrou nesse curso. Só que a maneira como a ciência é ensinada dentro desse curso, os saberes, eles passam para virarem saberes escolares, eles não são a maneira como a gente constrói o conhecimento na academia. Não é como tu contou que tu fazia tuas pesquisas, né? Tu não ensina desse jeito. Para o aluno, a gente já ensina um conhecimento consolidado. E aí, esse conhecimento, ele acaba sendo ultra descontextualizado. Certo? Então, assim, a gente vem com um produto acabado dentro do livro. E aí, o que acontece? Durante toda a vida da pessoa, foi criado um imaginário de que o cientista é um homem. E durante a educação, muitas das competências, digamos, que a gente, e das habilidades que a gente atribui à ciência, digamos, criatividade, aquela coisa que parece que faz o gênio dentro do senso popular, elas são muito reforçadas entre meninos, muito mais do que entre meninas na educação básica, né? E aí, quando a gente chega num curso de ciências, e tu é mulher, tem muita mulher que sente isso e até não sabe nem localizar tanto, mas aquele conhecimento, ele foi tratado de um jeito, ele é tão neutro que a neutralidade dá a ele quase um aspecto masculino, porque a neutralidade, digamos, a nossa linguagem, ela é masculina. Então, e assim, outras coisas que são ditas assim, olha só a criatividade desse cientista. E aí são coisas pelas quais as meninas quase nunca foram elogiadas durante as suas vidas, porque mulher sempre é mais elogiada o quê? Pelo esmero, pelo cuidado, pela atenção. Então, tem esse desnível, e aí, quando a mulher chega, existe, digamos, um domínio simbólico que não parece que ela está num lugar aonde ela pertence. E eu senti isso, embora era um incômodo quase, assim. Eu nunca me senti confortável, digamos, com os meus colegas,
né, na engenharia, já, né, quase nada. E na física eu também não me sentia confortável, sabe? Parecia que eu estava cortando ar sempre. E foi interessante porque naquela época eu era bem patricinha. Quem me vê hoje nem acredita que eu era, né? Eu andava de salto alto, que é uma coisa que eu já não faço há anos. Eu usava brincos grandes, cabelo bem comprido. E, inclusive, tinha colegas que ficavam me olhando como se eu fosse uma alienígena, né? Como se eu não pertencesse ao lugar, como se tu precisasse ter um determinado estilo, abrir mão de uma determinada feminilidade para estar ali, né? E apesar de achar que a feminilidade realmente é tóxica, eu acho que é injusto, né, as pessoas demandarem isso de mim. Então, de todo modo, isso é uma das coisas que causa o efeito tesoura. É a pessoa entrar ali e ela achar que ela nunca teve desenvolvidas as habilidades que se precisa ter para fazer aquilo. Que são a criatividade, a audácia, a capacidade de questionamento e tudo mais, porque durante a vida, né? Por outro lado, tem outras coisas do efeito tesoura que são mais sociais, né? Então, quando a pessoa entra na faculdade, justamente é quando ela começa a namorar sério, vai arranjar um namorado que vai, né, com quem quer casar. Sim, a vida tem essa preocupação. Quando tu casa e tu tem filhos, ou mesmo quando tu é só filha, em geral, tu também já arca com uma outra jornada de trabalho. E aí, claro, para tu estudar a ciência, tu precisa de dedicação, tu precisa sentar a bunda na cadeira, né? Várias horas por dia. E para fazer isso, se tu tem dupla jornada de trabalho, é bem complicado. E também eu acho que uma coisa importante na ciência é tu conseguir cooperar, ter amigos, assim. Quanto mais eu vejo os nossos alunos, eu vejo que aqueles que conseguem fazer grupos e que se apoiam estudando, que vão fazer parte de projeto de pesquisa, de projeto de extensão, isso é importante, né? E aí, se tu é uma única menina, ou só tem tu e mais 3 meninas no fim do curso, a sensação é mais de competição, porque também tem essa questão de competição fomentada entre mulheres, né, que a gente acaba fomentando desde o começo da nossa vida. Então, tem essa questão de competição que acaba fazendo com que a pessoa não tenha aquela vontade de seguir, sabe? Eu fico pensando, se tu é uma menina lá sozinha, ou se tá só tu e mais uma, e tu pensa, agora eu vou ter que fazer mestrado, e eu tenho que passar mais 2 anos resolvendo um monte de lista de exercícios. Então, também tem questões de assédio, tem outras questões que a gente não pode deixar de lado. Assédio, tanto dos colegas quanto de professores, do tipo moral, do tipo sexual. São coisas que, infelizmente, a gente vê acontecendo direto, né? De vez em quando a gente vê algum grande cientista falando alguma bosta em algum comentário, editorial, né, da Nature ou da Science, falando que quem sabe é porque mulher não dá mesmo para isso. Então, aí o que a gente institucionalmente para fazer? Eu acho que é preciso tentar fomentar ao máximo um espaço em que as meninas e as mulheres gostem de se ver, saibam que também pertencem lá, que tem precursoras, digamos assim. E, claro, é muito triste falar isso de universidade, mas eu acho que a gente tem que trazer essas psicologias anti-bullying que as escolas acabam fazendo no ensino fundamental e médio até para dentro da universidade, porque é só olhar qualquer trote de alguns cursos da UFSC, não vou nomear aqui, mas a gente sabe que tem alguns trotes que são extremamente misóginos. Eu tô falando de misoginia, eu não tô falando de machismo, não, eu tô falando de misoginia. Eles são degradantes e humilhantes para as meninas. Tanto no sentido de fazer até um homem, digamos, ensaiar obscenidades com, né, instrumentos fálicos. Eles são misóginos, eles demonstram um real ódio, assim, pela figura do feminino, a necessidade de humilhar o feminino, né? Então, acho que, assim, a gente tem muita coisa para fazer. Em geral, essas coisas, como elas são muito tácitas, a gente não tem ideia de por onde começar, né? E eu acho que
o fato de a gente ter algumas professoras que estão falando sobre isso, né? Digamos, quem é que fala ativamente sobre isso? Eu, a Débora e a Gabriela, não falando, né? Mas só o fato de ter professoras, tipo, que ganham prêmios e que estão aí, e acho que ter colegas que são respeitosos com as colegas mulheres e com as alunas, isso já anda uma quantidade bem grande, assim, já ajuda bastante as meninas a se identificar. Só que aí tem um outro lado, né? A gente também tem que começar a atrair, especialmente para física, a gente tem que começar a atrair as meninas, porque às vezes parece que tem menina que entra, mas não era a primeira opção, né? Então, tem que começar a mostrar que é legal, que é E teve tanta mulher pioneira na ciência, né? As mulheres tiveram junto, a gente gosta de falar, não, as mulheres entraram... Não, elas trabalhavam muito com os homens, assim, a gente vai ver... Até porque a ciência, tem duas coisas que a gente precisa lembrar. A ciência institucionalizada ela é uma coisa relativamente nova, né? Então, vamos colocar aí, ó, os primeiros periódicos são ali de 1600 e pouco, né? Periódicos, né? Associações científicas, porque a gente vai... Eu gosto de associar a ciência com associação científica, com comunidade, porque tu fazer ciência sozinho, tu é um alquimista, né? Tu pode dizer qualquer coisa, tu pode dizer que tu transformou a tua mesa em ouro e daí, né? Precisa de uma comunidade, quer dizer, e aí, tu acha que não, isso não é verdade, mostra como tu fez, vou repetir então, né? Então a gente tem... E a educação massificada, ela é super nova, né? E até estava lendo um livro também sobre educação das mulheres e a educação massificada é uma coisa que não era mais para filho de nobre. Então, tanto homem quanto mulher recebia, né? Em determinado momento, durante a Idade Média, as mulheres assim, ó, se tu quer estudar, então tu tem que ser freira. Então, muitas mulheres, a gente gosta de pensar que as famílias mandavam para os conventos, mas na realidade a gente tinha muita mulher que pedia, porque eu queria estudar. Se eu quero estudar, só tem duas saídas. Ou eu caso com um cara que é legal o suficiente para me deixar trabalhar com ele, ou eu vou para um convento onde eu vou ser permitida estudar. E muita mulher foi para convento para estudar. E ficar para titia, né? Uma coisa que a gente diz que é uma coisa ruim, na realidade, foi a maneira como muitas mulheres escaparam de uma vida de escravidão marital, né? Durante a Idade Média e também nos últimos 500 anos. Então, a gente tem que pensar que, assim, apesar de a gente achar que a mulher nunca teve acesso, a verdade é que a própria ideia de educação e de ciência são coisas novas e, claro, como coisas novas que deram poder imediatamente, elas foram dirigidas aos homens, muito mais do que as mulheres, né? Mas precisa saber também que desde que as mulheres entraram em massa na ciência, muita coisa mudou. As contribuições foram muito importantes. E especialmente a biologia viu muita mudança. Muita coisa que estava parada na biologia que achavam que não gerava mais nada, mudou muito com a entrada, com o olhar da mulher, porque vou dar um exemplo, assim, ó, na primatologia, o que os primatólogos homens faziam? Eles ficavam olhando só para o macho alfa, porque era com quem eles se identificavam. E para eles, então, eles conseguiam entender aquela sociedade primata a partir de uma visão que emulava o que eles sentiam em relação à nossa sociedade de humanos, né? Quando as mulheres começaram a entrar, elas começaram a olhar para os comportamentos das fêmeas e também de como que os machos beta, né? Beta, eles acabavam trabalhando dentro daquelas sociedades primatas. Isso fez uma mudança absurda de paradigma. E isso ocasionou uma mudança também dentro do pessoal da antropologia, quando eles vão olhar algumas tribos de caçadores e coletores até hoje, o olhar que eles lançam é totalmente diferente, né? E aí, hoje em dia, a gente consegue entender melhor as nossas relações e a história das relações entre os sexos, quando a gente consegue ter esse novo olhar tanto para os primatas quanto para essas sociedades de caçadores e coletores que ainda existem. Então, são olhares novos. Não estou dizendo que os homens estavam errados, mas são novas dimensões que tu consegue, porque
as mulheres são mais inclinadas a olhar para si, assim como os homens são mais inclinados a olhar para si, né? Então as coisas mudam muito. Além de a gente ter tido um monte de física que fez um monte de contribuição e nunca foi reconhecida por causa disso, né? Então, só tendo essa discussão, só poder falar sobre isso, eu acho que já começa a criar um ambiente menos tóxico. Mas, com certeza, outras coisas precisam ser feitas, né? O apoio institucional para que essas meninas possam ir para a universidade, inclusive ganhar algum dinheiro, né? Conseguir bolsa, coisas que ajudem na manutenção é essencial. Marinês, nesse último ano, né, você aceitou aí enfrentar esse desafio de coordenar o curso de Física e acredito que não é um desafio fácil. Junto com você, a gente tem agora também uma chefe de departamento, né, uma mulher que é chefe de departamento. Ambas estão sendo aí elogiadas porque fazem um ótimo trabalho, né? Então parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado. Mas então nesse ponto, né? Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais específica. O que você acha que a gente pode fazer aí nos próximos anos dentro do curso, né, de Física que possa melhorar de forma geral, né, tanto o nosso curso como a formação dos nossos alunos? Qual que é o plano, eu diria? Olha, pensando bem de um ponto de vista assim, agora de coordenação, eu acho que tudo que a gente puder fazer para a física ser mais acolhedora, para que os alunos, tanto homens quanto mulheres, criem um vínculo emocional com a física, com o nosso curso, a gente tem que fazer. Então, assim, a ideia o aluno não pode ficar sozinho, né? Eu acho que a gente tem que começar a ouvir mais os alunos. Isso, inclusive, é uma coisa que a gente queria fazer, né, Kundo? Só que aí chegou a pandemia e aí... Mas, assim, um acompanhamento de ouvir mesmo o aluno, de mostrar para ele que ele faz parte dessa... Que não existe curso de física, aliás, tem os alunos, né? E aproximá-los, então, dessas discussões. Eu acho que, sim, houve uma boa mudança de estrutura de currículo quando a gente começou a colocar, né, por causa das diretrizes curriculares, né, na licenciatura especificamente, de ter aula de prática de ensino de física. Querendo ou não, o desenvolvimento dessas outras habilidades de ensino podem ajudar a fazer o aluno criar um vínculo afetivo, porque ele começa a ter uma compreensão melhor do conteúdo, do que ele vai ser, né? Em termos, eu acho que de coordenação, eu sempre pensei numa coisa assim, de tentar mostrar para o aluno o valor, que ele não está num lugar assim para ser... Ele não está num curso para ser maltratado, né? Aquilo ali não é uma competição de quem sobrevive. A gente quer que o máximo deles chegue ao fim. Todos os que quiserem, que tiverem a fim, cheguem ao fim do curso, né? O mundo está precisando de cientista, o mundo está precisando de divulgador de ciência, o mundo está precisando de professor de ciência. Então, quando eu pensei em ser coordenadora, a minha ideia era mesmo de dar para o aluno, tentar desenvolver maneiras de manter o aluno próximo da gente. Aí, nesse contexto de pandemia, as redes sociais e tal, e tá aberta para ouvir, para discutir, mas também de aproximar os alunos com essas iniciativas dos professores, né? E claro, também, se puder, da nossa parte, a gente indicar aos professores que dão aula no curso melhores maneiras de lidar com esses alunos, né? A matéria já é difícil o suficiente, a gente não precisa tornar a vida dos alunos mais difícil, né? Eles já decidiram, eu acho que por eu não vou dizer a mais difícil, porque eu tenho dúvida do que é mais difícil ali no CFM. Mas, assim, eles escolheram uma ciência que é desafiadora. É desafiadora em vários níveis, né? E então a gente tem que, como equipe, não dificultar a vida deles, né? E eu digo assim, não é não deixar de cobrar. Eu acho que, assim, cobrar é importante, né? Ninguém faz um bom cientista se ele não for desafiado. Agora,
de garantir para o aluno que ele vai ter um espaço acolhedor, né? Que o professor não está ali para transformar aquilo num desafio, sei lá, que ele só vai ganhar o prêmio se ele conseguir sobreviver. Não deveria ser uma prova de sobrevivência, um curso de física, né? Até porque eu acho que o mundo só ganha se a gente colocar mais físico no mundo, mas físico que seja bem crítico, né? Porque se a gente formar um físico que só resolve os quebra-cabeças, por mais que eu ame eles, por mais que eu use eles nas minhas férias, se a gente cria um físico que só faz isso, a gente também não está criando um físico para entender uma maneira dialética de lidar com o mundo, sabe? Da criticidade, do pensamento divergente, do ceticismo, que são coisas super salutares que um físico leva para a própria vida, né? Quer dizer, a gente aprender, um bom físico, eu acho que ele vai aprender a olhar para o mundo e saber que talvez a maneira como ele entende daqui a 20 anos não vai ser a mesma. No fundo, a gente quer formar um bom ser humano, né? Isso, no fundo, eu acho que sim, exatamente. E se a gente olha na história dos físicos, não existe um desses grandes que não ficou abismado com a maneira como o mundo parecia se desvelar na frente dele, né? Então, a gente vai ver o Heisenberg totalmente incrédulo com o que ele estava ali e eles precisando de um apoio nos gregos antigos, sabe? E indo estudar. Vamos estudar o que os gregos falavam sobre o átomo. Te joga um olhar, inclusive, para o que foi a própria humanidade, né? E a gente entender que esse nosso olhar para a natureza, ele é filho de uma maneira de conviver uns com os outros. Ele é filho de uma estrutura social. E ele alimentou essa evolução de estrutura social. Isso é essencial também a gente pensar. A gente vai ver, assim, gente, por exemplo, como a Marie Curie, né? Já puxando para o que eu estudei, que depois que descobriu o rádio, perguntaram, os estadunidenses perguntaram, e aí, não vai patentear o método de enriquecimento do rádio? Isso vai te deixar trilhardária, né? E ela, cara, ciência, eu não posso fazer isso, né? Ou então gente como o próprio Alfred Nobel, que patenteou a dinamite, mas aí depois, quando leu o próprio obituário, ficou, é assim que o mundo me vê, como um cara que virou um bilionário porque fez um instrumento que mata pessoas. Aí vai lá e faz o quê? Então pega toda a minha fortuna e vai dar para os outros. A gente vê que existem valores que a gente acha muito caros para a gente hoje em dia, como o do lucro, por exemplo, né? Que eu acho que diante do grande presente de entender a natureza e o universo, mesmo que seja só um pouquinho, mesmo que seja provisoriamente, para alguns cientistas eles não significaram nada, né? Ou para o Heisenberg de ter mudado a maneira como a gente compreende esses fenômenos quânticos, né? Tirar dessa nossa mania de se apegar aos fenômenos clássicos e, ao invés disso, ter uma humildade enorme e olhar para quem já tinha pensado nisso milênios antes, sabe? Então, eu acho que a ciência tanto deixa a gente super orgulhoso de olhar assim, eu estou conseguindo resolver um pouco, mas também super humilde de saber que o que eu sei, daqui a pouco eu não sei mais, e isso é gostoso, porque faz da gente mais humano, né? Acho que tem uma coisa sobre mitologia grega, eu estou falando assim, eu estou por todos os lados hoje, né? Tem uma coisa sobre a mitologia grega que eles diziam que os deuses, eles tinham inveja dos humanos porque, como a gente morre, então a gente vive a vida com mais gosto, né? E os deuses, como eram imortais, para eles, tipo, amar, se apaixonar. A única coisa que eles tinham com força era inveja dos seres humanos, eu acho, né? E eu acho que o cientista também, a gente, de repente, quando a gente nota a grandeza das coisas, o fato de que a gente não vai dar conta, isso alimenta muito mais a nossa alma do que achar que a gente tem todas as respostas prontas. Ninguém fica de alma alimentada se tu acha que, bom, já descobri todo mundo aos meus 20 anos e a partir de agora é só tocar em frente, né?
Então, só que para isso você precisa aprender a gostar de estar o tempo todo investigando. Eu queria que o nosso curso conseguisse passar essa paixão, sabe? Que a ciência já gerou em tanta gente, que ela tem a capacidade de gerar nas pessoas. Marinês, bem legal aí a tua explicação. Eu acho que a gente, a princípio, tem um corpo docente muito bom, né? Todo mundo muito bem formado, ótimos professores, a gente tem bons alunos. A gente quer trazer mais o pessoal, né? Esse interesse maior, tanto das mulheres como dos homens, mas a gente tem que lembrar também da diversidade, né? Tem toda a comunidade aí LGBTQ+, né? Inclusive o nosso primeiro post no Instagram foi no Dia da Diversidade. Se eu não me engano, foi dia 17 de março, dia 19 de março, que, né, esse pessoal todo tá super convidado, né, entrar em física, fazer o curso com a gente, né, e tem gente interessada que às vezes acha que não poderia, mas isso não... Da mesma maneira que eu falei que a entrada de mulheres na ciência mudou a própria ciência, eu tenho total certeza que a entrada em massa da comunidade LGBT que dentro da ciência, dentro do nosso curso, vai fazer uma diferença bastante grande. São pessoas que têm um potencial, porque tem aquele outro olhar, né, para o mundo e que são essenciais. E assim, claro, quero deixar claro que como coordenadora, e eu acho que nós dois, né, que essas pessoas vão ser sempre super bem-vindas, a gente vai fazer de tudo para que elas se sintam bem no curso. Estamos abertos sempre, né, para acolher essas pessoas, né, até porque eu acho que não vai ter mudança na ciência como a gente quer, não vai ter mudança no mundo se essas pessoas não tiverem voz. E se a gente tiver, se nós formos o primeiro espaço de voz dessas pessoas, vai ser... Estamos com muita vontade de construir esse tipo de mundo e esse tipo de ciência com elas, por favor. Bom, Marinês, eu acho que a gente já bateu um papo aqui bastante grande. Vamos ter que continuar no próximo vídeo. Eu gostaria aqui de agradecer, então, a sua participação. Essa vai ser o nosso vídeo final dessa primeira série de apresentação dos professores. Eu acho que a gente teve aqui a apresentação de todas as áreas de pesquisa que a gente tem no Departamento de Física. Então, a gente convida os alunos que se interessaram por alguma área de pesquisa que procure o professor ou procure a própria coordenação, mandando e-mail ou entrando nas mídias sociais. A gente faz essa ligação entre o professor e o aluno para fazer uma iniciação científica, né, e ter esse contato com a ciência, com o método científico, que a gente sabe que é super importante para que a própria sociedade evolua de maneira correta, né? Vamos dizer assim. Bom, Marinês, vou deixar você... fazer as suas últimas palavras aí. Bom, eu só não pude falar do que eu faço de pesquisa, o que eu faço de extensão, mas, bom, de extensão eu nem tenho muito espaço, porque eu faço caderno brasileiro de ensino de física, então não tem espaço para acolher alunos nesse trabalho, né? Porque acaba sendo um trabalho de editoração. Mas, de pesquisa, eu pesquiso exatamente isso. Eu pesquiso todas essas relações entre filosofia, história da ciência, ensino de ciências. Quem quiser pode vir conversar comigo que eu mando meu projeto. Quem tiver qualquer dúvida, quem estiver se sentindo mal, quiser sair da física, também me procura, porque eu vou fazer de tudo para que não saia. E também, se quiser sair, precisar de ajuda, digamos, encaminhamento, eu posso conversar. Estou sempre aberta. Quero aproveitar e agradecer a ti, né? Porque apesar de eu ter criado essas redes sociais, essa ideia foi tua. E eu acho que é bem legal os alunos... Na minha época, eu não sabia o que os professores pesquisavam. E agora, os nossos alunos, com um clique, podem entender o que os professores pesquisam, o que os professores são apaixonados por entender. Então, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por ter desenvolvido, né, ter encabeçado esse projeto. E é isso, eu acho. Eu tenho 2 e-mails, um de professora e um de coordenadora, né? E podem vir conversar comigo sempre. Estou aí, tá bom? Tá joia, Marinês, obrigado. Bom, você como a minha chefe pode falar que quer fazer mais um vídeo que a gente faz sem problema, só me mandar um e-mail e me cobrar que a gente está aí para isso.
Não, eu tô de boa, não precisa. Alguém quiser saber da minha pesquisa, pode só entrar em contato comigo, bem fácil. Mas é sobre isso, tá? Eu vou devagar sobre filosofia da ciência, sobre mulheres, sobre o que eu ensino, o que é o patriarcado em todas as coisas, então já sabem. E, bom, acho que só gostaria de avisar aí os nossos alunos, né, ou quem estiver assistindo a nossa série de vídeos, que a gente vai colocar mais vídeos no canal, né, durante pelo menos o nosso mandato de coordenadores, né, Marinês, a gente quer manter esse contato, tanto nas mídias sociais e no site também do curso. Então, com isso, eu acho que a gente pode se despedir. Até mais, Marinês. Até mais, Condor. Tchau, tchau. Tchau. Não, vai ser curto, na real. Eu acho que eu digo que eu falo um monte, mas eu não tenho tanta coisa pra contar assim, eu acho. Eu nem falo muito, acho que não vai ter assunto. 2 horas depois, acho que dá pra parar, né? Acho que tá bom, né, Marinês? Vamos encerrar esse vídeo? E eu sei, calma, ainda não terminei. Calma. Deixa eu concluir meu pensamento. Isso. Então tá bom. Vamos ver aqui. Tá, vamos lá. Largar a bebida aqui, então hoje não gole. Ai. Agora eu tô... Quero fazer outra, é melhor. Você conhece muito desse negócio, né? De quê? De mulheres? Mulheres? Na ciência e tal, eu não sabia. É o que eu pesquiso, né? Então, eu não sabia. Então você falou bastante da tua pesquisa nesse sentido, né? Não, é que assim, eu pesquiso ciência e valores, né? Então, pensando o que são os juízos de valor que a comunidade científica de vez em quando tem que fazer, né? Eu até ia contar aqui, para tentar exemplificar, que muitas vezes o fenômeno não fala direto com o cientista, né? Então, ele acaba interpretando da maneira... E só que essa interpretação ela não deixa de ser um tipo de juízo de valor. Só que pode ser um valor cognitivo, que a gente chama, que é um valor típico da ciência. Não, é mais coerente interpretar desse jeito, ou é mais adequado empiricamente, ou é mais fértil, eu consigo dar outras explicações, né? Então isso é um tipo de juízo de valor, mas aí o que eu fui vendo? Que ao longo da ciência teve um monte de cientista que fez juízo de valor baseado em valores típicos do contexto, né? Não, eu sabendo, porque eles eram muito queridos comigo, né? Eu falei, não, eu levo um bercinho portátil, né? Daí também tava a Sônia, a mulher do Fred, e uma outra professora que era biologia, daí elas viram assim, foi isso que a gente fez a vida toda. Porque, tipo, tu é pesquisador, tu vai fazer o quê? Tu carrega teus filhos, né? Ou se tu não tem apoio. Eu acho que o grande problema, nosso problema social, é que ter filho vira um fenômeno só da mulher, e não da mulher e do homem. Né? Então, até hoje em dia, as minhas amigas têm uns maridos que são ótimos, super parceiros, estão revezando com elas, né? Nessa época de pandemia. Mas não é a realidade da maior parte das mulheres, né? De ter um marido que também é pai, que não, então tá, hoje tu vai pro trabalho, hoje eu cuido. Ou se tu vai pro evento, fica comigo, eu levo pra escola. Essa não é a realidade, né?